fui criado estudando em boas escolas. Me desenvolvi muito bem, racionalmente. E sempre questionei, à minha volta, a existência da pobreza. No meu meio, eu era um cara um pouco esquisito, porque as pessoas não questionavam. E eu questionando, eu percebia que eu era um chato, as pessoas não queriam falar no assunto. Eu me lembro que já aos 6 anos de idade, minha mãe foi pagar uma promessa numa favela no Rio de Janeiro, distribuindo pão. E eu fui ajudar. E eu fiquei pasmo com a condição de vida de crianças da minha idade, que eu olhava e as crianças eram um outro tipo de gente, não parecia nem ser humano como eu. E eu questionava minha mãe, por que tem gente... Sempre foi assim. As respostas que eu encontrava eram, sempre foi assim, sempre vai ser. Você tem que cuidar de você, não pensa nisso. Você estuda em boas escolas para garantir o seu padrão. Mas aquilo não me dizia muita coisa. No entanto, eu não queria fazer frente à minha família e ia fazendo o que eles queriam. Eu ia estudando, eu ia evoluindo dentro da escola. Eu comecei a perceber a relação entre a minha classe e a classe subalterna. E eu achava injusto. Muitas vezes as pessoas eram ríspidas, exigiam mais. E eu tentava entender o código daqueles serviçais. Eu percebia que eles se relacionavam de uma maneira diferente, que eles tinham um olhar diferente para o mundo. Eu tentava me aproximar, eu tentava emanar igualdade, mas era muito difícil. De alguma maneira, eles próprios não se sentiam iguais. Eles me tratavam bem, me tratavam com muita consideração, mas entre si eles se tratavam diferente do que me tratavam. Aí eu sentia que não estava havendo igualdade, e eu queria conquistar essa igualdade. No meu meio social havia um medo muito grande de queda de padrão. E eu olhava para essas pessoas e via que eles não tinham nada e viviam tranquilamente. Não tinham medo, eram felizes, davam risada. Enquanto que chegar naquele ponto, para a minha família, para o meu meio, era um terror, era uma angústia. Então eu queria experimentar o que era aquilo, saber como é que é não ter nada. Só que eu não elaborava bem isso na minha cabeça, porque eu sabia que para a minha família isso ia ser uma afronta. Chegou um ponto que eu comecei a achar que eu tinha alguma coisa errada. Eu tenho algum problema, porque eu não me adequo igual a todo mundo à minha volta. Eu não me satisfaço com o que satisfaz todo mundo. E fui me sentindo o errado e tentando me enquadrar. Tentando me enquadrar, eu fiz o concurso Banco do Brasil. Passei, entrei, eu tinha 15 anos. E fiquei observando a relação das pessoas lá dentro. E comecei a sentir angústia. Eu não sabia ainda o que era aquilo. Mas eu me senti uma peça numa engrenagem. Eu comecei a sentir necessidade de ter uma razão para a existência. E eu, com 10 meses do Banco do Brasil, eu falei, aqui dentro eu sou uma porca, um parafuso, uma peça descartável, facilmente substituível. Não é para isso que eu nasci. Enquanto à minha volta as pessoas achavam que eu estava com a vida ganha, eu achava que eu estava entrando num destino horrível, que ia ser aquela repetição a vida inteira. E eu achava que a vida tinha algum sentido. Eu sentia que a vida tinha uma razão que a mim não era dado a alcançar. E que o meu meio também não percebia. Eu pedi demissão do Banco do Brasil com 10 meses, foi a primeira vez que me chamaram de louco. Eu durei 1 ano com angústia, porque eu sentia que eu ia ferir meus pais se eu não definisse minha vida. Aí eu fiz a segunda tentativa. Fiz uma prova para a preparatória de cadete do Exército, para a carreira militar. Passei e entrei. E tive a oportunidade de perceber como as Forças Armadas são treinadas, como eles são separados da população. Uma das primeiras instruções que eu tive me disse, o militar não se mistura com a massa, o militar se destaca da massa. No fim das contas, já estavam me dizendo que o povo é um grande problema nacional, é preciso ser contido. Ou seja, a população não faz parte do país. A população é um estorvo, tem que ser controlado. No dia que eu me vi com um fuzil, era na ditadura ainda, apontando para uma manifestação de estudantes de medicina, eu vi que meu lugar não era ali. Aí eu pedi demissão do Exército, pedi desligamento. Foi a segunda vez que me chamaram de louco. Um dia meu pai chegou para mim, faltava uma semana para o vestibular, e falou, falta uma semana para o vestibular, e você não me disse ainda para que você vai fazer, as inscrições, aliás. Você não me disse ainda para que você vai fazer. Eu não tinha dito porque eu não tinha resolvido ainda. Eu, na verdade, não tinha a menor vontade de fazer nenhum curso superior. Mas como isso era inadmissível para a minha família, eu tinha que fazer algum. Então eu procurei o curso mais aceitável para mim, Belas Artes. Quando meu pai me perguntou, eu falei com ele, eu quero fazer Belas Artes. Aquilo foi um estorvo na família. Belas Artes não é profissão, Belas Artes é hobby. Eu tinha que ter uma profissão. E toda a minha família se levantou. Então, você está louco, a arte você faz nas horas vagas. A arte é hobby, não é profissão. Aí como eu vi que estava
aquele fuá todo em torno da minha escolha, eu fui na universidade, peguei todos os cursos que tinha, todos os currículos com todas as matérias. E fui por eliminação, as coisas que eu não queria mais ver. A única matéria que eu gostava era português. Quando eu terminei de eliminar os cursos, só tinham sobrado 2, Belas Artes e Direito. Aí eu fui fazer Direito. Na verdade, eu não fui fazer Direito, eu fui entrar na universidade para satisfazer a minha família. Era a ditadura ainda e eu conheci o movimento estudantil. E eu gostava daquilo. Então, muito mais do que estudar as matérias, eu fui me informar a respeito da sociedade. Fui aprender a filosofar. Fui conhecer os filósofos europeus. E comecei a criar uma outra visão de sociedade. E a concordar com aqueles que se diziam revolucionários que era preciso fazer a revolução. E comecei a trabalhar junto com eles no movimento. Até perceber que eles não iam muito além da teoria. Eles ficavam só na teoria. Eles não tinham conhecimento de população. Eles não falavam a língua inteligível, a grande maioria. Eu já estava tendo a oportunidade de conviver com a maioria, porque quando eu saí do exército, eu tinha tirado gás lacrimogêneo, tinha apanhado para caramba, dormindo no chão, na lama. Então não tinha problema físico de dormir no chão. Todo feriado, todo fim de semana, eu viajava, ia dormir perto de uma comunidade pobre, ia falar com pescadores, eu ia para a montanha, para uma vila, e ficava observando a população conversar entre si, perceber que o código deles era outro. A população, por ter, a maioria, por ter uma educação sabotada, porque a educação pública, para mim, não merece nem o nome de educação, porque não educa. O cara termina o ensino médio e não consegue ler um texto. Como ele tem o desenvolvimento racional sabotado, ele desenvolve a intuição. É como quando a gente perde a vista. A audição se aguça, o olfato, o tato se desenvolve. Como a racionalidade da população não é desenvolvida, é bloqueada com a sabotagem da educação, eles criam uma intuição enorme. Eles sentem muito mais do que sabem. Quando você entra numa favela que você nunca entrou, as pessoas começam a te olhar. Eles não vão lá perguntar o que você quer. Eles ficam te olhando. Eles estão te sentindo. Com o tempo, com o seu comportamento, com a sua emanação, eles começam a gostar ou não de você. E aí se aproximam ou te repelem. Isso é pura intuição. O problema é que eles não sabem disso. Eles recebem uma carga enorme de inferioridade, plantada por uma publicidade maciça, de que quem tem menos, vale menos, quem tem mais, vale mais. O ser, dentro da nossa cultura racional, foi desvalorizado. Foi substituído pelo ter. Eu costumo dizer que um pilantra muito bem vestido é bem tratado. Uma pessoa íntegra, generosa e leal, maltrapilha, é maltratada. Daí a gente acreditar em absurdos, como que o mundo é dividido em 2 mercados, o de trabalho e o de consumo. A vida é uma competição desenfreada onde todo mundo é adversário de todo mundo. Isso é mentira. Nós somos uma família humana em evolução no universo. Eu acho que o universo todo está em evolução. E nós, como família humana, estamos em evolução também. É preciso que nós nos preocupemos uns com os outros. A minha vergonha de privilégios ofendia a minha classe. Quando eu resolvi não ter nada, eu fui hostilizado. Eu não queria ofender ninguém, mas eu fui hostilizado como um cara que desprezou tudo, que jogou tudo para o alto. Eu não joguei tudo para o alto e nem desprezei nada. Eu era muito grato pela formação que eu tive. E jogar para o alto na visão deles, para mim, simplesmente, eu estava deixando para trás o que não era suficiente. Eu queria alguma coisa que não estava ali naquele meio. Não era privilégio, era entendimento. Tanto que, 20 anos depois, eu encontrei com esse colega da faculdade e ele me viu num bar, lá em Vitória do Espírito Santo. Falou, você é aquele cara que saiu viajando e tal. Você falou para mim que ia buscar um sentido para a vida. Aí eu lembrei, é mesmo, eu falei que ia buscar um sentido para a vida. E aí, achou? Eu não tinha pensado no assunto, mas respondi de bate-pronto, achei. E qual é o sentido? Falei, aprender. O sentido da vida é aprender. É a única coisa que a gente faz o tempo todo e é a única bagagem que a gente leva na hora que a vida passa. E é um tipo de riqueza que a gente pode distribuir, que não diminui, até aumenta. A gente precisa desenvolver mais o lado subjetivo, porque a nossa razão ela foi totalmente condicionada. Um exemplo. Antes disso, antes desse conhecimento ser levado à publicidade, aliás, inventaram a publicidade com ele, uma máquina de lavar era vendida assim. A nossa máquina, ela lava muito bem, ela dura muito tempo e ela é muito fácil de operar. Estava falando do produto. Depois que entrou a psicologia do inconsciente, a nossa máquina faz você ser uma pessoa especial. Todo mundo admira quem tem uma máquina dessa. Virou valor social, virou valor pessoal.
Isso foi utilizado, no princípio, para conduzir ao consumo. E logo em seguida pelos organismos de inteligência, para criar opinião, para criar comportamento, para criar aceitação. Essas últimas guerras que a gente está vendo, isso fica claro. A mídia martela, 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 cria disposição do público para a guerra e a guerra acontece. O objetivo é o petróleo, mas as alegações são humanitárias. E a gente é levado a acreditar e acaba repetindo isso. A gente não pode mais confiar para as decisões da gente na razão. É preciso usar o sentimento, sentir o que se deve fazer e não resolver. Porque a bagagem de condicionamento vem desde a infância, não tem ninguém isento. Todo mundo aqui viu televisão quando era pequenininho. Para os publicitários, é muito mais interessante falar com a pessoa que está desatenta. Você está na frente da televisão ligada, conversando. Esse é o momento ideal, porque ele trabalha com o seu inconsciente. Daqui a um tempo você vai ter uma vontade, vai pensar que ela é sua e ela foi programada diretamente para o seu inconsciente. Por isso que eu acho que o sentir é fundamental. Nós estamos num período de despertar no planeta. Eu sinto um movimento muito grande de pessoas que começaram a questionar que o mundo não é legal. A vida que se oferece para a gente não é uma vida legal. É uma vida que traz muita angústia. Porque você não tem irmãos, você tem adversários. Todo mundo pode te passar a perna, você não pode confiar em ninguém. Você tem que ser egoísta e pensar em si. O seu conhecimento não pode ser usado para beneficiar a coletividade. Ele tem que ser um capital seu, para você fazer uso egoísta dele. Então o egoísmo é altamente estimulado. E isso angustia, porque o ser humano nasce para se integrar. Ele é um ser coletivo. E essa ideia é plantada de cima para baixo, por quem domina. É uma ilusão a gente pensar que o político tem poder. O poder está num círculo muito acima da política. É o mercado financeiro. Quem manda não é gente eleita. Gente eleita representa quem manda, porque quem manda paga a campanha. O cara, quando é eleito, ele não sente dívida com o eleitor, ele sente dívida com o financiador de campanha. Se a gente puder sentir, a gente vai perceber que está cercado de mentiras por todos os lados e vai poder criar os próprios valores. Nossos valores não são criados por nós, eles são implantados dentro de nós. Na verdade, eu não quero ganhar de ninguém. Eu fui atleta, sempre me incomodou a visão do derrotado. Pô, eu fiz com ele o que eu não queria que ele fizesse comigo. E tudo me dizia para não fazer com os outros o que eu não queria que fosse feito comigo. Quando você está competindo, o que você está fazendo? Você está querendo ganhar, você não está querendo perder. E o fato de você ganhar faz com que os outros percam. Poxa, não é possível cooperar? Não é possível não permitir nenhum derrotado? Nessa sequência eu fui percebendo que vencer de verdade é não deixar vencidos. Assim você vence. Quando a gente sai... Uma brincadeira que eu faço sempre, as pessoas têm muito medo de falar na morte, acham que é assunto baixo astral. Para mim, morte e nascimento é a mesma coisa. São duas portas, a de entrada e a de saída. Os objetivos da vida não estão na vida. Os objetivos da vida estão para além da vida. Só que o domínio da sociedade por um grupinho privilegiado não permite que isso se desenvolva. O ensino é impregnado. A própria universidade, ela funciona em função das empresas. Ela não funciona em função da realização pessoal, da harmonia social, do equilíbrio, da igualdade, ou pelo menos da eliminação da miséria. É possível acreditar que não há tecnologia para acabar com a miséria? Que não há condições físicas de acabar com a miséria? É evidente que há. O que não há é interesse. A miséria serve de chantagem para manter o povo trabalhador de cabeça baixa, com medo de ir à miséria. Então eles são explorados, são espoliados, são convencidos da sua inferioridade. Eles têm uma intuição fortíssima, mas a razão deles foi toda sabotada, foi toda condicionada. O não ter me permitiu me aproximar dessa galera e perceber quão forte é a intuição que eles têm. Como são solidários, como são humanos. Não é que não tenha pilantra, claro que tem pilantra, mas existe uma solidariedade muito mais franca. Existe uma percepção de sentimentos muito maior. As pessoas são mais intuitivas. Só que o condicionamento de inferioridade não permite que elas percebam o poder que isso tem. Elas se submetem porque não percebem o próprio poder. Se a gente olhar em volta, a gente vai perceber que não encontra 1 milímetro que não foi mão de pobre que colocou. Quem constrói, quem mantém, quem conserta, e se a gente estudar o sistema tributário, quem banca o Estado, é a massa mais pobre. E, no entanto,
ao invés de ficar agradecido, o Estado reprime, engana, sabota essa mesma galera, inferioriza, para que eles continuem servindo sem perceber o seu poder. Não ter, para mim, foi muito fácil, porque eu estava atrás de alguma coisa que eu nem sabia o que era, mas que eu já sentia que era muito maior. A minha razão me dizia o contrário. Tanto que no limite, quando eu ia largar a faculdade, meus pais pediram para eu ir num psicólogo, porque eu devia estar desequilibrado, depois num psiquiatra, porque eu devia estar doido, e depois num padre, porque se eu não estava desequilibrado nem doido, só podia estar endemoniado. Aí o padre me benzeu, e depois eu peguei minha mochila e sumi no mundo. A família disse para mim, você não é mais filho, você não volta mais. E aí eu me vi de verdade de frente para o mundo, sem retorno. Foi uma questão de tempo para começar a me sentir na minha família. O meu sentimento familiar se estendeu pela humanidade inteira. E eu tenho tanta pena daqueles mais pobrezinhos como daqueles mais ricos. Porque os dois são precários, um de fora para dentro, o outro de dentro para fora. O medo das pessoas privilegiadas é muito grande, porque a miséria é uma ameaça constante. Onde há miséria, há criminalidade. Isso eu tive que ir descobrindo na prática, lá junto dos bandidos, junto da miséria, sentindo as mesmas coisas. E mesmo quando eu dormia na rua, eu me sentia privilegiado, porque eu tinha informação. Eu tinha formação e informação. Eu dormia no papelão, do meu lado tinha um monte de crianças, velhos. Eu tinha comido pão integral, eu tinha escovado os dentes, meus filhos estavam de banho tomado. Eu tinha isolado a friagem. À minha volta ninguém sabia de nada disso. O menino tinha acabado de comer um sonho. Em 2 anos estaria sem dente. Então, mesmo sem ter nada, eu me sentia privilegiado. E eu comecei a encontrar o sentido da vida. Comecei a aprender como é que o mundo funciona. E comecei a botar isso no meu trabalho. Comecei a dizer o que eu estava encontrando, em brochinhos, em adesivos, em camisetas, em desenhos, em quadros, e começou a funcionar. E de repente eu percebi que as pessoas estavam reconhecendo aquilo ali e começaram a me pedir coisas. Aí que eu comecei a sentir a função da minha vida. Foi quando as pessoas começaram a absorver, quando eu encontrei gente que se encantou com o que eu fazia. Porque até então para mim era só desabafo. Eu não via função naquilo, a não ser dar sentido à minha vida. Quando o mundo começou a me pedir as minhas coisas, a me chamar a opinião, a pedir minhas colocações e meus pontos de vista, aí eu vi que eu estava realmente cumprindo uma função. Eu tinha saído para aprender e de repente eu estava também ensinando. Que eu acho que a melhor maneira de ensinar é aprendendo. E a melhor maneira de aprender é ensinando. Valeu? Obrigado.